E aí o Brasil tem um jogo também antes contra a Argentina, e eu acredito que seja um jogo muito especial pra você, né? Porque primeiro gol em Copas do Mundo. Primeiro e único. Primeiro e único gol em Copas. Então eu queria que você falasse sobre essa partida. Tinha um jovem Diego Maradona ali do outro lado também. O Diego vinha já com todo aquele, vamos dizer, todo o cenário aberto para ele. E talvez naquele momento ele não estivesse, né, vamos dizer, preparado para tudo aquilo que tinha acontecido. Até mesmo porque a Argentina era a atual campeã mundial. Né? Quer dizer, isso pode ter pesado um pouco também no comportamento e no rendimento dele. Mas era uma seleção que você tinha Ardiles, você tinha Bertone, você tinha Passarella como capitão, Tarantini, tinha o Figliol. Quer dizer, você tinha uma seleção realmente, mas que alguma coisa, diferentemente, vamos dizer, da gente, ele não tinha encaixado naquele momento. Né? E termina a gente tendo um jogo duro, mas um jogo onde a gente foi extremamente eficiente também naquele dia. Daí termina eu fazendo um gol, mas numa jogadinha também, né, que era ensaiada um pouco no Flamengo, que era a minha penetração em diagonal entre o lateral e o central, né, com o passe do Zico, uma jogada que já estava mais ou menos desenhada. E mesmo com aquela vitória de 3-1, a gente também não se deixou levar em função do que a gente tinha visto já no jogo anterior entre a Itália e a Argentina. E aí, obviamente, assim, o Brasil era favorito, o Brasil jogava muito bem, e aí houve uma frustração por não ter se classificado. Eu acredito que principalmente dos jogadores que estavam lá, que devem ter sentido muito isso. Eu quero saber, tipo, bastidores de como que foi aquele momento ali, como que vocês lidaram com essa derrota. Você lidar com a surpresa, com o improviso, né? Talvez a coisa mais difícil, porque você não sabe como você vai se comportar, né? Eu acho que deu uma... Depois que perdeu, você anda 40 minutos do estádio até o hotel, com aquele silêncio absoluto, que não tem como você ficar comentando. E quando chegou no hotel, o presidente saudoso Giolito Coutinho, ele falou: galera, daqui a uma meia hora vamos ter uma reunião, né? E eu gostaria que todos estivessem. E foi, todo mundo, comissão técnica, jogadores, toda a delegação, né? E ali deu meio que um alívio, entendeu? Porque falou o presidente, falou o Tele, e depois falou o Magrão, né? Como representante, capitão do time naquele momento. E o Magrão expôs, eu acho que todo o pensamento do grupo, né? Em relação àquela frustração que a gente estava vivendo, e que aquilo ali não iria ser eterno, que aquilo ali ia acabar, nossas carreiras iriam continuar. E que a gente continuaram, né? E a gente deveria continuar pensando em seleção brasileira, porque aquele processo que aconteceu, né, desde a chegada do Tele em 80 até 82, tinha sido o processo que a gente tinha pensado, tinha adivinhado, tinha planejado, só que a gente não planeja, claro, dizer, ninguém planeja perder, né? Um momento como aquele ali, né? A gente planejava ir um pouco mais à frente. Mas aconteceu, quer dizer, aquilo ali deu meio que um alívio, entendeu? Que a gente fez o que tinha que fazer, o trabalho que tinha que se fazer, né? Futebol é cruel às vezes, né? É muito cruel, né? Ainda mais quando você está atravessando um período onde você sabe que você pode ir mais longe, né? E nós fomos cortados assim, radicalmente, vamos dizer, de uma coisa que a gente achava que poderia, sem soberba, sem menosprezo, sem nada, porque, como eu falei, ali já tinha um time de homens, de experientes, que sabiam até onde podia chegar. E obviamente, assim, a gente fica muito triste, né, como brasileiro, perdeu, vocês como jogadores, mas também é um pouco do que é o futebol, né, assim, o futebol sem essa surpresa, sem esses momentos, ele também não é o esporte que a gente gosta tanto, né? Eu acredito que todos aqueles que passaram por essa vida profissional tenham tido um momento como esse. Uns um pouco mais e outros um pouco menos, entendeu? Porque, de fato, acontece. Isso é fato, né? E acontece com todo mundo. É o esporte onde o inferior ele pode ganhar do superior, né? Uhum. Né? Que o último colocado, muitas vezes, ele derruba o líder do campeonato. Quer dizer, e essas surpresas todo mundo tá. Por mais que você tente se preservar, por mais que você tente
na verdade, não deixar que isso aconteça. Dentro do campo, muitas vezes acontece e a gente viveu, infelizmente, esse momento. E aí eu quero saber como que foi a preparação para a próxima Copa do Mundo. Então, passado esse momento, os jogadores todos continuaram suas carreiras, continuaram bem nos clubes, ganhando títulos. Como foi essa preparação para uma próxima Copa do Mundo? A gente já teve, pós 82, né, que começou o êxodo Sim. dos jogadores brasileiros, principalmente naquela seleção. Falcão já estava, foi o Zico, foi o Cerezo, foi o Batista, foi o Edinho, né? Eu fui em 84, o Sócrates também. Quer dizer, eu acho que a gente achou que o nosso ciclo dentro da seleção, até pela idade, né? Nosso ciclo dentro da seleção brasileira já tinha terminado, né? Até porque a gente não tinha ido nas convocações anteriores, né? A gente, com a volta do Tele, né? Eu acho que aí surge a esperança novamente de poder participar pela confiança, pelo trabalho que tinha sido feito. Já começava uma renovação, a cabeça do Tele já era outra, entendeu? Em termos de futebol, né? de ver, né, como o futebol funcionava. Tudo isso, e termina novamente com a convocação, né, da rapaziada, só que 2 anos mais velhos, alguns com problemas físicos. Né? O próprio Zico não chega bem, né? O próprio Falcão, né? Falcão também. Eu falei pro Tele no dia que ele me colocou como lateral esquerdo. Eu estava jogando há 2 anos já como meio-campista no Torino. Sim. Né? E você acaba jogando como meio-campo a Copa, né? Exatamente. E ele falou: não, mas pô, você na lateral, não tem problema. Eu lembro que era bom. Eu digo, não é bem assim não, né, chefe? Já tem 2 anos que eu estou jogando já na lateral, no meio campo, me adaptei perfeitamente. Acho que, lógico, você joga 8 anos na posição. Sim. Você não esquece. Você joga 8 anos na posição, você não esquece. Mas eu disse para ele, ó, se houver uma brecha no meio-campo, eu tô aqui, tô preparado. Ele falou, não, pode ficar tranquilo, tô sabendo. E por infelicidade do Falcão, ele tava com problema no joelho. Sim. Aí, quase na véspera da estreia contra a Espanha, o Tele me bota para jogar no meio, juntamente com o Elzo e com o Alemão, e o Sócrates, e define. Né? Quer dizer, para mim foi, talvez não, certamente o que faltava para... Que motivação você tem sempre para jogar. Sim. Seleção e Copa do Mundo. E eu jogar na posição que eu estava jogando, e estava jogando bem, no Torino, para mim, era, vamos dizer, o máximo aquilo ali. Claro. O Branco agradece muito também, ele veio aqui e falou sobre isso. Mas foram as situações que foram acontecendo. Sim. Né? E acontece muitas vezes. Por exemplo, o Edson, que era o lateral direito, que o Edson vinha com uma regularidade absurda. De repente o Edson machuca, entra o Josimar, faz 2 gols, pronto, acabou. O Oscar, que era um dos capitães do time, tem um probleminha, entra o Júlio César, acabou. Fica também. Então, quer dizer, essas situações, né, você precisa estar preparado, né, e o treinador precisa estar bem disposto a fazer isso como se fosse a coisa mais natural. E aconteceu exatamente isso. Quer dizer, aos poucos essa preparação foi acontecendo. A gente mais experiente ainda, né, principalmente, tinha uma preocupação com mais jovens. Caso do Branco, do Alemão, do Elzo também. Sim. Do Miller, né? O próprio Casão. Quer dizer, a gente tinha, porque a gente terminou jogando a eliminatória, né, num período que era difícil pra caramba a eliminatória, e a gente consegue, até com uma certa facilidade, a classificação. Aconteceu o episódio do Renato, né, que estava em grande forma naquela época, e eu não estava, né, naquele período dentro da seleção, que termina o Renato sendo excluído, que teria sido um algo mais pra gente. E o Leandro também, né? E o Leandro junto com o Renato. Com o Renato, daí saiu.
O Leandro, a gente até tenta, né? Eu vou com o Zico, a gente estava no aeroporto, convencer ele. E ele disse que não dava mais para ele, que não tinha condição. Tal. Isso com o Leandro mesmo, porque ele saiu em solidariedade ao Renato, né? Não, nós estávamos... ele diz que foi isso. Sim. Na verdade, eu acredito que tenha sido muito mais uma questão física do que essa questão com o Renato, que parece que tinha sido já. Resolvido. Porque ele permaneceu. Nós estávamos no embarque, né? Quer dizer, e fomos liberados para ir para casa e ele resolveu não ir. Quer dizer, só ele pode falar em relação. A gente quer receber ele aqui também para contar essa história. Pessoal. Enfim, essas situações elas foram acontecendo, quer dizer, a gente foi superando e aos poucos você vai jogando a competição, entendeu? Dentro já de um outro conceito, né? Dentro de um outro... De futebol mesmo, de né? Futebol, de forma de jogar, entendeu? Que começa a encaixar do jeito que a gente queria e gostaria e fomos indo até o jogo da França, né? Que aí você tem não sei quantos episódios, né? Que você pode colocar ali, por exemplo, o Zico já estava em condições de ser o titular, né? Fisicamente ele já estava em forma, Sim. A gente pode dizer isso. Porque ele não queria nem ir à Copa do Mundo em função dos problemas que ele tinha no joelho, que ele deveria operar naquele período. Mas a insistência da comissão técnica para ele ir, que ele ia ser importante, ele termina indo, né? Aí tem um episódio do pênalti, né? Que ele dá o passe pro branco e perde durante o jogo. Quer dizer, naquele momento que o Silas ia entrar, quem ia sair era o Magrão. Aí eu fui bater um córner, né? Aí senti um problema muscular na hora de bater o córner, aí o Silas entra no meu lugar. Quer dizer, é uma série de... O conjunto da obra... Que depois você começa a juntar isso tudo e você se caramba, infelizmente era para acontecer um negócio desse. Entendeu? É lógico que a experiência de 82 foi muito mais doída e dolorida do que... com certeza. De 86, até pelo envolvimento, né, que aconteceu por parte não somente da seleção, mas principalmente do torcedor brasileiro.